Está no ar o Opina Galo. Se você não conhece, vai conhecer agora. Opina Galo! Opina Galo! Galo, Galo! Ele vai com o pé direito, bateu dentro! O Atlético é campeão da Copa do Brasil 2014! Como eu disse, aqui é Galo, porra. Aqui é Galo, porra. Pode ir comprando remedinho porque vai ter emoção. Opina Galo! Opina Galo! Eu sou Diego Calegari, fã do Patlick. Quem é o próximo a se apresentar? Bom, meu nome é Felipe, sou um torcedor fanático, doente com o Galo. Corneta. Muito corneta. E a minha missão aqui é levar a minha visão de torcedor raiz, torcedor fanático, para o outro torcedor fanático do outro lado do celular, do computador, de como você estiver ouvindo esse podcast. Quem que é o próximo? Felipe é tão corneta que ele cornetou 9-2, velho. Ele falou que o Mário de Castro foi uma atuação nota 6 naquele jogo porque ele perdeu 2 gols. Ah, sensacional! Vou escrever uma carta pro senhor Mário de Castro, onde ele estiver no céu, pra falar com ele assim, ó amigo, o Felipe não gostou da sua atuação. Relevo, rapaz. Meu nome é Stefano, eu sou fã do Fábio Santos. Vou fazer uma tatuagem na perna igual aquela que ele faz, só pra mim quando eu for jogar bola também ficar levantando o short igual ele. Stefano, você é um fanfarrão, Stefano. Você é um fanfarrão. Por que eu sou um fanfarrão? Porque você é moleque, Stefano. Você não pode ser fã do Fábio Santos. Pô, eu tô você treinando, não merece usar essa camisa, Stefano. Eu tô treinando jogar só com a perna esquerda, só pra me bater na bola igual ele, vai, com a mesma qualidade de finalização que ele tem. Então você tá fudido, cara. Você não tem futuro não, meu jovem. Eu acho que com a perna esquerda... 2 mundial nas cotas, respeita. Na verdade, eu acho que com a aprender a cruzar. Aí, meu amigo, aí é o departamento. Ó, a Malu levando pro outro lado, olha. Ô Malu, fala um pouquinho de você aí, filho. Você tá rindo aí? Ninguém conhece você ainda? Meu nome é Malu, e se o Galo não me matar do coração, eu morro de rir desses caras. Ô, gente, vamos falar um pouquinho sério aqui. O Opina Galo é a reunião de amigos pra falar do Galo de uma forma diferente, de uma forma descontraída. A intenção do projeto é isso. A gente vai ao longo dos episódios tratar assuntos de relevância atual, temas fora das 4 linhas e alguns especiais, algumas participações interessantes. Nós também teremos quadros que serão semanais, serão mensais, a gente ainda tem que definir isso, tá? E pessoal, fala um pouquinho do que cada um vai fazer aqui no projeto, tudo. O ouvinte tem um pouco de lucidez sobre a gente. O meu projeto é simplesmente falar do Galo da maneira que o torcedor fala, no boteco, no final do jogo, na rua. O mais legal é o nome do quadro. Fala o nome do quadro pra gente. Torcedor raiz. Olha só que coisa mais tela do que isso, não existe. Se tiver que cornetar, a gente vai cornetar. Se tiver que elogiar, a gente vai elogiar. Eu duvido que você vai elogiar alguém. É meio difícil, mas dá pra elogiar. Injusto. Você não vai elogiar nem o Patrick e o Fábio Santos? Ah, para de falar do Patrick, pelo amor de Deus. O Patrick é um deus, né? Deus. É Deus quando tava Portugal. Mas é isso. O meu projeto aqui, o meu intuito é falar de uma forma mais simples possível pro torcedor que vai nos ouvir. O mais legal é que no Opina Galo, a nossa querida Malu é a pessoa que menos trabalha, né, gente? Vocês vão saber disso, tá? Ela vai falar de tudo menos do jogo, ou seja, não vai falar porra nenhuma. Vou falar de muita coisa assim. A gente tem vários exemplos dentro do Galo de assuntos que são pertinentes fora das 4 linhas. A gente tem o nosso queridíssimo Lázaro Cândido, que tem um canal fantástico no YouTube. Se vocês não acompanham ainda, eu tô fazendo jabá gratuito aqui pra ele, porque os vídeos são muito bons. Ele fala sobre categorias de base, ele falou do caso do Fred. Quando ele patrocinar a gente, depois você dá moral pra ele. Pode crer, Lázaro patrocina nós. Ô Lázaro, paga nós. Vou falar sobre campanha de marketing, vou falar sobre patrocinadores,
vou falar sobre Twitter, sobre Instagram, sobre tudo que vocês quiserem que eu fale, que não tem a ver com o futebol em si jogado, porque esses caras já vão encher o saco de vocês com a bola rolando. Então eu vou falar da bola parada de fora das 4 linhas. Bola parada é só o cruzamento do primeiro pau. Não, gol direto do Casares. Casares, cruza. Ele tem uma criança, agora ele cruzou bem. Saudoso Antoine. Ô Stefano, para de digitar aí que você tá me atrapalhando aqui. Ah, tava apurando um negócio aqui. Mas para. Não tá apurando alguma coisa. Fala pra gente o que você tá apurando então, Stefano. Eu tava apurando quanto que o Fábio Santos vai acertar um cruzamento na vida. Ou você sabia que o Xará não consegue subir escada e mascar mascando chiclete? Ah, eu vou perguntar por quê. Porque ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ele não consegue correr e pensar, ué. Olha só, mas o nosso querido corneta é o Felipe, gente. Ô Felipe, você tá contagiando as pessoas nesse programa aqui. O Xará só não consegue ser pior que o Michael Suel, que é o jogador burro. Ai, nem fala. Não fala. Não invoca, não invoca. Então, eu que sou um cara mais centrado aqui desse grupo, sou um cara que tem um pouquinho mais de lucidez, né? Porque esse povo que é tudo doido. Eu vou falar um pouquinho da parte tática do jogo, tá, gente? Vai ser entendendo o jogo. Eu acho que o Levi faltou nessas aulas, mas tudo bem, a gente entende, né? Já é um senhor de idade. A gente ensina pro vovô. Exatamente. A gente vai tentar descobrir qual que é a função do Elias, que até hoje a gente não descobriu, tá? Vai ser um dos primeiros episódios, vai ser exatamente esse. Tá? E a gente vai discutindo ao longo. Tá vendo? Ah, não, o Sherlock é foda, cara, não é possível. Mas então, gente, algum assunto relevante pra gente tratar? Tem, o Yuri voltou a treinar com o elenco, tá aí nosso velocista. O Yuri, rede Instagram, o Willy, o famoso Willy. Mano, eu acho que pra Yuri tá arrumando? tinha que ter apagado a luz e deixado apagada, sabe? Aquele tipo de luz que não acende mais, nunca mais. É esse tipo de tratamento que a gente tem que ter com um jogador que é ingrato com o clube. Apagar a luz e não acender mais. Olha só, a Malu abrindo seu coração pras pessoas. Tomara que ele é ingrato? Você não lembra, amigo, de quando ele postou no Instagram, o último a sair a apagar a luz? Depois disso ele passou em uns 4 clubes diferentes, todo mundo apagou as luzes pra ele e ele voltou até com uma lanterna. Ele voltou porque o Galo é uma mãe, né? Mãe não. Tinha que voltar pra algum lugar, né? Nossa. Mas, ô Malu, você tá com muito rancor no coração, Malu, que isso? Ah, não, tem coisa que é só imperdoável mesmo. Como o meu quadro no Pinagalo vai ser números, então vamos lá, os números do Yuri pelo Atlético. 38 jogos, 4 gols. Ele fez 4 gols, muito me surpreende isso. 15 vitórias, 12 empates, 11 derrotas e um título simbólico da Florida Cup. Os gols que ele fez foi contra... Gente, ele foi campeão da Copa Disney! Ele fez... Já pode vender pra China por 6 milhões de euros. Alô, inclusive, China? ele fez o gol do título da Florida Cup contra o Corinthians. Passe do Casares. Exatamente. Fez um gol contra o Colo-Colo. É sensacional. Fez um gol contra o Colo-Colo pela Libertadores, um gol no empate em 3x3 com Santa Cruz pelo Brasileiro e outro na derrota por 2x1 do Galo pro São Paulo. Quando o Yuri entrar em campo, eu faço questão de falar entendendo o jogo sobre o Yuri, tá? Tem como entender o futebol dele? O episódio vai ter 1 minuto e meio. Não, o episódio não vai existir. Se o Yuri é jogador, eu sou astronauta. Ah, mas essa cabeça sua não entra não, João. O nariz que não entra, a cabeça até entra, mas o nariz... Então, e a gente tem outra pauta pra falar aqui, que é Giovani chegando. O Giovani é um sujeito que me criou muita expectativa quando ele foi pro Flamengo, porque eu achei que ele ia vingar e não vingou. Vai vir pra cá com uma grande aposta, mas o fato é que tendo ele no elenco a gente consegue descartar o Natan do banco, gente. Vocês pensaram nisso, né? Não, gente, Natan tá voltando pra terra da rainha já, não precisa preocupar com o Natan, não. Em junho ele tem data de validade já no Atlético, ninguém precisa preocupar. Ele já passou da data de validade, desde quando chegou, a data de validade dele já tá vencida. Ele voltar em junho pro Chelsea, pra mim, é mais uma das coisas que torna inexplicável a inscrição dele na Libertadores. Mas nas oitavas troca. Ele entrou ontem. Se o Atlético chegar até as oitavas, né? Ele entrou ontem. O maior prejuízo dele estar inscrito do que esse, ele entrou ontem no jogo. De volante. Gente, só fazer uma observação. E quem é, Sateus? A gente está gravando, hoje é dia 7, seus estou certo ou errado?
certo? Dia 7 de março de 2019. 7 de março de 2019, quase dia 8, ou seja, estamos gravando de quinta para sexta, após a fatídica derrota para o Cerro Porteño por 1-0, tá? Agora fiz uma chamada de jornal aqui agora. Quase a Fátima Bernardes. Não. Só que esse jogo aí contra o Cerro Porteño é pra ficar esquecido. Não tem condições. O Atlético entrou, o Levi, né, colocou o time com 3 volantes, o Atlético terminou sem nenhum volante e com o Natan de volante. Vai entender. Não, eu queria só entender, caralhos passa na cabeça do Levi o seguinte: eu estou perdendo o jogo. Eu tenho o Alejandro no banco. O Alejandro, eu considero o Alejandro ruim, mas ele é o único atacante do banco. Mas eu vou colocar o Natan e o Vinícius porque eles são meias e eu preciso fazer gol. Podem me explicar isso, quem sabe eu consigo modificar meu pensamento de futebol. Uai, eu sei que é uma menina das táticas, a gente que tem que explicar. Ah, tá vendo a menina ousada, essa Malu, gente? Olha só. Outra coisa inexplicável de ontem também foi que o Levi relacionou 3 volantes pra partida. E os 3 eram titulares, ou seja, se acontecesse alguma coisa com um, já era, não tinha outra opção. Claro que tinha Natan Volante, hashtag. Eu tinha o Natan. Lançando a hashtag no Twitter, hashtag Natan Volante, hashtag da semana. Procura isso aí, ó. Eu prefiro levar 2 zagueiros pro banco do que levar o Lucas Cândido. Não, eu queria entender o seguinte, mas o Lucas Cândido também, você quer... Não acho que vai agregar alguma coisa, mas faria muito mais sentido que levar o Matheus Mancini igual levou. Oi, gente, vamos polemizar um pouquinho? Eu queria perguntar a vocês sobre as vaias de ontem. O que vocês acham? Certo, errado, irrelevante, necessário, desnecessário? Por mim, se todo mundo que vaiou tivesse sufocado, tivesse dado crise de vômito, diarreia, ou sei lá, tivesse tropeçado, quebrado algum membro do corpo, pra mim tava muito bem pago. Muito bem pago. Que pessoa rancorosa, gente. Eu não sou rancorosa, gente, eu só sou verdadeira. Você escolhe um time pra torcer, você paga ingresso pra ir no Mineirão, chega lá pra você vaiar o seu time, tem uma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, tipo assim, você precisa tomar um choque de realidade pra poder ver errado, que tá errado. Tá errado. Chama-se Clube Atlético Mineiro, Levi Coupe e elenco. Isso tá errado. Eu ia falar isso mais ou menos agora. Eu acho que as vaias pro time, depois que acabou o jogo, eu acho corretas. O time não jogou nada, atuação ruim. Talvez muito em conta do que o Levi Coupe fez pro jogo, pra preparação do jogo, as substituições, da escalação, enfim. Mas agora, pegar no pé do Patrick durante o jogo, eu achei errado. Até porque o Patrick deu um cruzamento perfeito pro Ricardo Oliveira e o Ricardo Oliveira deu o gol. Foi perfeito. Mas, cara, vou ser sincero com o seu seguinte. Pro nível do Patrick, aquele cruzamento lá foi perfeito. Não, mas aí que tá, cara. Você não pode considerar uma boa ou má atuação o sujeito, seu lateral direito, titular do Atlético, ter 1 ou 2 cruzamentos certos durante a partida. Gente, mas o lateral esquerdo teve 0 cruzamento. Se o direito teve 2, ele já tá, tipo assim, 200% de vantagem. Mas aí que tá. Mas aí que tá. A gente não pode começar a comparar a coisa na mesmice, gente. Não é porque um tá sem reserva e o reserva do outro é melhor que a gente vai ficar considerando sempre o outro e não o lateral esquerdo, por exemplo. Você falou do Fábio Santos. Muito mal. Tem que ser questionado. As vaias pra ele foi merecidas pra caralho, na minha opinião. E as do Patrick, principalmente, não foi nem pelo jogo de ontem. É que, na verdade, a torcida tá de saco cheio de ver Patrick no time do Atlético. É isso que eu ia falar. Tá de saco cheio de saber que o Fábio Santos é titular porque não tem concorrência. Tá de saco cheio de perguntar que porra faz o Elias no time, sendo que no final do ano passado ele foi importante, mas a função dele hoje no time é totalmente diferente daquela que ele fazia. Então por que ele tá sendo mantido titular? Tendo que deslocar outros jogadores, tendo que tirar Tchará, tendo que deslocar Luan, o cara jogar, o Tchará tá mal? Tá mal. Mas e aí? A gente precisa ter elenco, gente. Precisa o cara ficar se mantendo simplesmente por ser experiente do time? Não dá, entendeu? Então assim, as vaias ontem, na minha opinião, é mais pelo contexto do que pelo jogo. E o jogo foi ruim? Foi. Mas a torcida perdeu a paciência. E se o Levi não acordar, ele vai perder o cargo também. Hoje eu fui atualizar minha planilha de estatística. Vocês têm ideia de quem foi o jogador do Atlético ontem em campo que acertou mais finalizações? Eu acho que é o Casares.
O Casares foi o que mais errou. O que mais acertou foi o Fábio Santos, que acertou 2 dentro do gol. Aí você já vê que o jogo, já tem uma noção de como é que o jogo foi. Mas como é que o Fábio Santos acertou 2 se o Casares mandou 2 bolas na trave, uma dentro do gol e uma na trave? Foi o gol que não valeu e é na trave? O gol que não valeu não conta, e o que foi na trave, o Fluminense, se não me engano, contou como uma só, que não teve outra finalização dentro do gol. E que eu me lembro não teve mesmo, não. Você não vai discutir com os números, não, vai, Malu? Eu tô aqui pra questionar os números, não é mesmo? Porque eu vi ontem 3 finalizações do Casares. O gol que não valeu é mais 2. Justo falar que o Fábio Santos foi o cara que mais finalizou no jogo, sendo que o Casares chutou 3 bolas pelo menos. A única coisa que não é justa é o fato do time jogar aquele futebol ridículo. Eu tô começando... Eu não queria falar isso não, mas eu tô começando a gostar mais do Carlos César na lateral esquerda do que do Fábio Santos. Deus me livre. Cara, eu tô achando ele menos pior. Eu ia falar isso. Eu gosto tanto dele que ele machucou. Quem vai entrar é o Hulk. Ah não, o Hulk é muito ruim. Ah não, o Hulk não dá não. Gente, eu adoro o Hulk jogando com o Bruninho, eles sabem jogar junto. Sabe, é pra perceber. Sub-20 correspondeu muito bem. Esse Bruninho aí teve uma pessoa de dentro do Atlético que falou que ele é completamente descabeceado. Bruninho? Ah, cara, eu apostava muito nele. Mas a partir do momento que o cara não tem oportunidade... É porque assim também, a gente questiona muito o papel do treinador. Ah, ele não dá oportunidade, isso, aquilo. A questão do Patrick com o Guga, pra mim que dali amor não corresponde. O Patrick e o Levi, eles são pessoas que se gostam muito. E o Levi falou o seguinte: cara, eu vou te dar moral porque você é um cara batalhador, não necessariamente porque você é um bom jogador. Fato. E a questão do Bruninho, desse pessoal da base, pra mim é, cara, você não tá se dedicando. Você precisa fazer algo mais pra mostrar. Eu tive uma conversa com um jornalista uma vez, eu até esqueci o nome dele, que a gente tava no final do ano passado, no começo do ano passado, foi quando o Matheus Mancini fez um contrato de 4 anos, não foi, Steph? Matheus Mancini é 4 anos. Acho que é isso mesmo. Deixa eu ver. Vai tocando aí que eu vou olhar aqui. Eu acho que foi no começo do ano que ele acertou esse contrato de 4 anos. Aí, numa dessas conversas, eu peguei o seguinte: cara, por que ele não tem oportunidade, sendo que a gente tava vendo que tava precisando testar novas peças? Aí a frase dele foi o seguinte: ele pode ser até bom jogador, mas não demonstra nenhuma atuação, nenhum comportamento que o credencie como titular. Ou seja, o cara não precisa simplesmente fazer o arroz com feijão, ele precisa demonstrar que ele está melhor do que o outro. E ele não demonstrava. Talvez é isso o problema dos meninos da base. Eles precisam se provar. E se o cara não consegue se provar no treino, como que ele vai se provar no jogo? Eu acho que é realmente esse o problema. E eu falo mais, tá acontecendo, tem alguma coisa na base do Atlético que tá formando menino, desculpa a palavra que eu vou usar, nem é palavrão, mas é uma palavra fortíssima, que é displicente. Porque a gente tem o caso do Juan, aquele zagueiro, que é super alto, já fez alguns jogos bons na base, foi emprestado pro Palmeiras por causa de mau comportamento, foi devolvido pelo Palmeiras por causa de mau comportamento e agora já tá emprestado de novo, porque não consegue ficar aqui dentro do Atlético. Aí agora toda hora sai história de que jogador da base do Atlético tá com mau comportamento. Que é isso, gente? Tipo assim, onde que esses meninos estão sendo educados? Qual que é a responsabilidade que tá sendo passada para eles? E qual que é o critério que eles estão usando para selecionar esses jogadores? Porque não é só saber jogar a bola, não. Tem que ter espírito de equipe, tem que ser unido, tem que ter liderança, tem que saber ouvir os caras. E se os caras resolver que não vai ouvir o Hever? E se os caras resolver que vai brigar com o Ricardo Oliveira porque ele gosta de fazer oração no jogo? E se os caras brigar porque o Vitor leva o terço pra debaixo da trave, sabe? Então, assim, tá acontecendo alguma coisa lá dentro e que é uma coisa muito mais psicológica do que de futebol mesmo. O contrato do Matheus Mancini é até 31/12/2020. E sobre esse mau comportamento, o Marquinhos também foi emprestado para o Chapecoense ano passado por causa de mau comportamento. Mas o Marquinhos é louco. É isso que eu ia falar. O Marquinhos é moleque. Postou um vídeo no Instagram. Verdade, é isso. Transando é tudo adolescente, né, cara? Adolescente só faz merda. Mas não é assim, cara. Tem que amadurecer, sabe? Tem que amadurecer. Entra muito o que a Malu falou e eu concordo plenamente. Se você não tem uma estrutura, porra, olha o tamanho do Atlético, olha o tamanho do CT do Atlético, você não consegue ter material humano pra cuidar disso, uai. Pelo amor de Deus, gente, é processo seletivo, é análise de currículo, é análise de graduação, é análise de experiência. Você não consegue ter um profissional especializado em psicologia esportiva
capacitado em gerenciar jovens, pelo amor de Deus. Verdade também. Aí... O time sub-20 do Atlético também é bem fraquinho tecnicamente. Não, ué. Mas aí, Eu cara, não é esperava as famosas heranças malditas. Nós tivemos aí mais de uma década do senhor André Figueiredo. Para quê? Para porra nenhuma. Ele só não saiu sem revelar ninguém porque foram muito persistentes com o Bernard. O Bernard também foi muito persistente. Porque senão ele tinha saído do Atlético sem revelar ninguém. Não, com certeza. Pra mim pega muito mais. E ele expulsou o Bernard umas 2, 3 vezes, se eu não estiver enganado. Agora, o Sub-17 do Atlético tem que tomar cuidado, tem que ser bem trabalhado, porque aquele time ali tem gente ali que vai vingar. Não é à toa que o Neto com 16 anos tá no elenco profissional. Mas você vê a diferença do cara, o Neto com 16 anos, eu vejo nele mais profissionalismo. Claro que eu tô vendo de fora, com o olhar de uma pessoa que assiste. Eu não conheço ele, não conheço ninguém da base para poder falar com propriedade. Mas ele demonstra ter muito mais cabeça para poder jogar a bola, para poder entrar no jogo e falar assim, sou o titular da equipe, do que os outros caras. Por quê? Porque ele é opção no banco, porque Natan é opção de banco, e um jogador, assim, tipo o Lucas Cândido, nem banco sabe? E o Lucas Cândido tá no Atlético tem milhões de anos também. Não vou falar que é cria da base, porque ele não foi criado no Atlético, mas ele jogou nas categorias de base no Atlético. Então, assim, além dos problemas de lesão, tem que ter alguma outra coisa acontecendo, sabe? Porque é ter responsabilidade mesmo. Quando surgiu o Sub-23 do Atlético, que aí ia ser o Atlético B, para disputar o módulo B do Mineiro, eu achei que seria uma forma de amadurecer essas pessoas para uma competição saudável, sabe? Uma competição séria, que precisava do esforço deles. E aí, o que eles pegaram? Pegaram os piores jogadores que eu já vi na minha vida e jogaram naquele time, junto com um ou dois, provavelmente ia vingar. Aquele time era esquema de empresário, ele ia conversa diferente. Então, assim, se fizesse bem direito, com o objetivo que eles falaram que tinha, é um projeto bom que ia dar certo, sabe? Na época que teve essa questão do Sub-23, eu tive uma conversa até com o Ângelo do Fala Galo, que foi o seguinte, não vai vingar, simplesmente porque, igual o Stefano falou, não vai colocar nego pra rodar ali, vai colocar nego de empresário, gente. O Matheus Mancini foi um cara que deu sorte, por exemplo. Aquele menino que veio do América, o Xavier, o cara ganhava, sei lá, uns 80 mil ali pra jogar no Sub-23, velho. Vai se fuder, velho, entendeu? Como é que você vai estruturar uma equipe com sua base jovem saindo do período do Sub-20 e na hora que você chega no Sub-23, quem joga é quem paga. O Atlético trouxe uma porrada de negro na puta que pariu. Pra quê? Pra promover e arrumar um timezinho no interior, pra arrumar um time pequeno. Não foi um trabalho de revelação ali. O Sub-23 tinha que ter sido usado pela seguinte forma. Tá saindo do meu Sub-20, tá saindo do meu Sub-20, 10, 12 jogadores que eu acho que está preparado para ser trabalhado. Ok. Ou surgiu um jogador lá na Série C, na Série B de destaque. Cara, fica aqui com a gente um ano. Vamos trabalhar você aqui. Tá voltando de lesão. Vamos supor, o Blanco tá voltando de lesão. Ô Blanco, vem ganhar ritmo no Sub-23 aqui. É pra isso que serve o Sub-23. E foi usado de uma forma totalmente ineficaz e inoperante. Eu concordo que a ideia é excelente, só que foi mal estruturado e mal elaborado mesmo, mal feito pelo Atlético. Mas não tem um campeonato mas não foi mal. Mas eu acho que foi mal feito pelo Atlético. O Atlético quis fazer mal feito. Eu acho que foi mal feito porque tinha outros interesses por trás. Se tivesse um campeonato brasileiro Sub-23, igual por exemplo tem na Inglaterra a Premier League, né, Sub-23, que joga paralelo com a Premier League principal, que talvez até renderia mais, porque teria um calendário fixo para essas equipes jogar. Gente, Martório, vocês vão me perdoar, mas se o menino com 20 anos de idade, saindo do Sub-20, né, lá na transição de 19 para 20, não tiver maturidade suficiente para entrar num jogo, nem que seja de campeonato estadual, que, por exemplo, o Mineiro, ele é completamente injusto no sentido de os 3 primeiros são os 3 primeiros da capital. A ordem muda, mas essa situação não. Então, colocar os caras para jogar no Mineiro, igual o Levi tá colocando, o cara tem que entrar e tem que dar conta. Ele tem 20 anos de idade, ele não é uma criança mais. Ele já tem que ter pelo menos maturidade
Tudo bem que a gente não pode exigir a técnica de um menino de 20 anos e de um cara de 27 com 10 clubes na carreira. Mas a gente tem que exigir o mínimo. Porque se a gente continuar tratando homem, jogador de futebol, atleta de 20 anos de idade igual menino, não vai dar certo nunca. E eu não falo isso no Atlético, não. Eu falo isso em qualquer outro lugar. Pegaram o Vinícius Júnior lá, sub-20, deram pra ele a camisa do Real Madrid e falaram assim, joga aí. E ele jogou, porque ele sabe jogar bola, porque ele tem maturidade pra jogar. Então, assim, se pegar a camisa de um time, dá pra um menino falar assim, joga bola, e ele chorar pros cantos, e ele falar que não vai jogar, e ele falar que tem coisa melhor pra fazer, e sei lá qual desculpa que uma pessoa de 20 anos que só joga bola pode arrumar, o que vai fazer com esse cara? Descarta. Se você não quer estar aqui, não sou eu que vou te querer. Felipe, solte a sua corneta final. Corneta final? Vamos falar implementar a fala da Malu. Eu acho que o mais grave é um jogador subir e parecer, por exemplo, o Alejandro, quando fez o quinto jogo dele, você parecia que era o primeiro, porque tanta deficiência técnica que o jogador concordo plenamente sobe no Atlético tem, fica meio que difícil até, às vezes até avaliar. Não sobe preparado. Não sobe preparado, essa palavra. Tecnicamente erra muito ainda, até para jogador jovem que não devia errar, devia aprender isso na base, taticamente também. E para não falar que a gente pega no pé do Alejandro, tem o Carlos também como exemplo, o Gemerson que começou muito mal, mas depois o Bernardo não finalizava. Verdade. Muito criticado. O Bernardo só aprendeu a finalizar quando o Ronaldinho encostou nele. A verdade é essa. O Bernardo demorou 1 ano para fazer um gol, né? O primeiro gol dele como profissional. Tipo assim, eu acho que, igual a Malu falou, a questão da parte técnica não ser exigida. Eu acho sim, tem que exigir sim, mas tem um porém. Tem um amigo nosso, no Betinho, que ele fala que zagueiro, volante, lateral, você tem que criar na base. E eu concordo plenamente com ele. Sabe por quê, cara? Eu acho que você desenvolver um atacante é muito mais difícil do que você desenvolver um sistema defensivo. Por quê? Porque o cara que é lateral, o cara que é zagueiro, o cara que é goleiro, cara, ele só trabalha a parte técnica. Ele só trabalha funções básicas. Ele não precisa necessariamente ser um bom jogador, ele não precisa ser um fora de série. Você revelar um atacante, ele precisa da parte técnica, de conhecimentos básicos, de posicionamento, tudo. Precisa. Mas o que ele tem de diferencial que os outros não têm? Recurso, habilidade, genialidade que seja. O cara que é lateral, o cara que é zagueiro, o cara que é volante, o que ele precisa? Saber dar um passe, saber dar um cruzamento, saber roubar a bola. Acabou. Se você não consegue desenvolver esse tipo de profissional, como é que você vai desenvolver outros? Fato. Aquela máxima do futebol, né? É muito mais fácil desarmar do que criar. Cara, o goleiro Cleiton, que eu acho que tem potencial, ele treina no Atlético, ele tem quanto tempo? Deve ter mais de 10 anos de Atlético, não? Eu tô exagerando. Sim. Desde as categorias medidas. O cara não aprendeu a sair do gol até hoje. Mas aqui, o Vitor não sabe sair do gol também, não. Já sim, tem quase 40 anos de idade nas costas. Eu também concordo plenamente. Mas aqui, o Cleiton foi criado aqui, entendeu? Então assim, a gente não consegue desenvolver. É o mesmo agora, maluco. Que ele tá no profissional, mas desde a categoria de base ele tem essa deficiência de saída do gol. Então isso é lá atrás também. Então a gente precisa começar a olhar, fundamento básico no Atlético, para depois pensar em revelar alguém que seja um destaque que rende muito dinheiro. A gente vendeu o Emerson. O que o Emerson fez no Atlético para ser vendido? Ele teve um ano bom. Ele foi cria do Atlético. Então, quem ganhou mais dinheiro? O Atlético não tinha um lateral direito aqui? Sério que o Atlético não conseguiu desenvolver um lateral direito desde a saída, desde o Marcos Rocha. O Atlético não consegue desenvolver um lateral direito. E o Emerson, aí ele tem que começar a olhar isso. E ele não é um jogador assim, muito acima da média, é um jogador mediano. O que o cara tem diferencial? Preparo físico. Corre pra caralho. Se o Atlético tivesse vendido o Daniel Alves lá pro Barcelona, aí não, mas o cara também era muito acima, contratou, mas não foi. Vendeu um jogador normal. Aí, tipo assim, aí você vende o Emerson e traz o Guga exatamente com a mesma perspectiva. Você tá gastando dinheiro pra revender de novo, ok. Mas vai viver disso até quando? Vai ficar remontando um time todo ano? Você não vai conseguir ter ali na sua categoria de base 4, 5 caras que vão subir todo ano e falar assim, vai ser parte do elenco? É um cara que vai fazer a diferença ali. A gente tem o Gabriel, o volante, que tá sendo lapidado e tudo. Esse cara precisa ser trabalhado para, no futuro, ele assumir a posição de alguém
e depois ser vendido. Mas aí, vai ter oportunidade aqui no Atlético? Vai ter espaço? Eu acho que não. Eu espero que seja muito errado. Quantos jogadores da base nós temos hoje no time principal? Você quer saber no elenco todo ou dos que, ou os que vem jogando? Não, os que jogam, tipo pelo menos o Alejandro Vinícius, o Hulk, Neto. Deixa eu ver aqui, dos jogadores que já foram relacionados, pode ir tocando aí que eu vou fazer aqui que vai demorar um pouquinho. Tá. Eu acho que são 4, 5, contando o Alessandro Vinícius, o Alejandro, o Neto, que jogou 1 ou 2 jogos, se eu não estiver enganado. Mas assim, quem tá atuando é o Alessandro Vinícius e o Alejandro. Quem mais? Zagueiro. O Hulk não agora vai ter que entrar na lateral porque o Carlos César machucou. Mas não vai ter espaço. Até porque eu levei. O cara que subiu foi emprestado, a gente não sabe onde tá. Então assim. Que já foram relacionados, são 13. Foram o Alejandro relacionado para 12 jogos na temporada, o Alessandro Vinícius relacionado para 3, o Bruninho para 5, o Cleiton goleiro para 12, o Daniel para 5, o Felipe Souza para 1, Fernando para 2, Gabriel Alves para 1, o Hélio Júnior para 1, Lucas Cândido para 5, o Matheus Stóquio para 2 e o Michael para 9. E o Neto para 3. São relacionados. Que... Jogar é diferente. Sim, são caras pouco relacionados que deviam estar jogando nesse time do Campeonato Mineiro, sabe? Coisa que um Natan tá roubando a vaga deles. Porque a gente não vai ganhar dinheiro do Natan, a gente só perde dinheiro do Natan. Além de estar pagando o salário dele, quando chegar em junho, a gente vai devolver ele sem ter ganhado nada. Só se a gente resolver comprar ele, que aí já é gastar mais dinheiro ainda. Se a gente bota um meio de campo da base pra jogar, a gente faz dinheiro nele. Nem que seja pra emprestar pros outros pagar o salário. Que jogaram, o Alejandro jogou 374 minutos, o Alessandro Vinícius 160, o Bruninho 61, o Cleiton 360, o Daniel 107, o Felipe Souza 29, o Hélio Júnior 29, o Hulk 140 e o Neto 110. 110 minutos em campo. Aí, tem jogador aí que não completou 2 jogos. A maioria, né? Não completou 1 jogo e meio, olha lá. Nem o Neto, que é visto como um talento natural da base, que já é visto como uma joia, tem 2 jogos. Eu apostava muito no Danielzinho, o Daniel Penha. Eu gosto dele. Só que pelo jeito também não vai ter oportunidade. E outro, o que é melhor você ter? Um meia canhoto pela direita, que vai pra cima, ou um jogador burocrático como Thiará e Elias? Eu acho que o Daniel agregaria muito mais. Mas aí é peso, né? Aí você tá falando de um jogador, um da contratação mais caro, o outro é o Elias, né? Cara, você tirar esses dois pra botar um cara da base. Não, mas peso eu não discordo. Mas e a resposta técnica? Mas aí pro jogador da base entrar e dar uma resposta no lugar desses dois caras, é muito complicado. Aí entra aquela primeira discussão que a gente teve. Esses caras estão fazendo alguma coisa para merecer a oportunidade? Porque se eles não estão sendo relacionados, não estão tendo oportunidade, é porque eles não estão demonstrando a mais. Aí entra aquele... A torcida não quer... Se a torcida quer esses dois caras fora, e o Thiará e o Elias, ela quer um jogador de um peso igual a eles, entendeu? Ela não vai querer, vamos tirar o Elias, mas vamos pôr um cara da base na Libertadores, por exemplo. Vamos pôr cara, eu acho que não necessariamente. Esse é o ponto, entendeu? É porque assim, é o peso do jogador. Eu não discordo você que talvez renderia a mais, ou o Elias e o Thiará não estão fazendo muito para merecer a vaga. Mas, por exemplo, você tirou um Thiará e coloca um jogador da base no lugar. A torcida, ela vai esperar que o cara da base resolva o problema que o Thiará não tá resolvendo. Talvez o cara da base, o menino da base, ele não vai conseguir suprir aquela de casa. Talvez se o jogador for muito... Mas aí, gente, entra aquela coisa lá. Você lembra que a Malu falou a questão de que esses jogadores deviam estar tendo muito mais espaço no Campeonato Mineiro? Por quê? Porque se você pega hoje, por exemplo, eu não sou fã do Alejandro, tá? Eu acho ele um péssimo jogador. Mas... ele tá com moral? Por que ele está com moral? Ele fez gol, né? Atacante de Por que ele fez gol? Porque ele tá participando. Esses caras estão participando, esses caras estão fazendo por merecer participar. Aí que tá.
Aí entra naquela questão lá atrás, você tá preparando o jogador ou você tá preparando o moleque? Você vai preparar o jogador, porque pra mim o cara entrar com 16, 20 anos no profissional, ele é jogador de futebol. Ele não tem que tremer jogando bola, ele não tem que sentir, ele não tem que ficar nervoso não, tá? Porque jogar bola é você jogar na porta da sua casa e jogar num campo de futebol lotado, tem que ter o mesmo sentimento. Você tem que sentir a torcida? Tem. Mas você ficar com medo de torcida, o que você tá fazendo na sua vida? Vai caçar outra coisa. Entendeu? Então assim, tem que subir preparado sim. O cara tem que subir pra falar assim, eu estou aqui. Subir pra ser mais um, não precisa não, cara. Entendeu? Eu sou técnico do Atlético. Perco o Gustavo Blanco, o Atlético perdeu o Gustavo Blanco até o ano que vem. Você vai contratar um volante ou você vai pegar o Neto e pôr ele pra jogar? Pega o Neto e põe pra jogar. Se o cara não correspondeu dentro de campo, aí beleza. Tenta buscar uma outra alternativa. Mas caso contrário, pega o Atlético jogou 3 jogos do Campeonato Mineiro com o time titular. Pega esse menino e fala, cara, você vai ser titular nesses 3 jogos. Você pode cagar o jogo, você vai ser titular. 3 jogos você vai jogar, vai iniciar o jogo. Deixa o menino jogar, ué. Bota o menino pra jogar e também fica difícil de saber. Aí depois, quando for pra jogar, vai ser igual o Alejandro contra o Flamengo ano passado, numa fogueira. Aí o cara acaba sentindo. Gente, isso é tudo. Esse é o primeiro episódio do Opina Galo. E a gente, os próximos episódios será uma coisa mais organizada, tá? Esse é só mais pra gente apresentar qual que é a intenção do projeto, qual que é a ideia. Vai ser basicamente umas discussões sobre temas relevantes do Atlético e a gente vai entrando no assunto de forma gradativa. O Twitter do Opina Galo ainda está em construção. No mais, qualquer informação referente ao programa a gente vai apresentando nos nossos arrobas. O meu é Calegari Diego. Felipe Galo. O meu é @StefanoBruno07. E o meu é Malu com 2 L's Precioso. E aí vocês podem mandar pra gente também sugestão de pauta e o que vocês esperam ouvir aqui da gente no programa. Manda pra gente o que vocês concordam, o que vocês discordam e a gente vai ajeitando a casa de acordo com a opinião de vocês. Exatamente. Ficamos por aqui. Até a próxima. E não se esqueçam, ame a pessoa ao seu lado igual o Levi ame o Patrick. Beijos. Falou. Até mais. Opina Galo! Opina Galo!